Bom, então vamos lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um discurso único de vendas para você poder vender tratamentos de saúde e estética. Mais do que isso, eu vou te mostrar como você pode se destacar em um mercado onde todos, basicamente todos, vendem o mesmo. Todos os médicos, todos os dentistas, todos os esteticistas, basicamente, eles oferecem o mesmo tratamento para o seu público. Então, fica muito difícil para o paciente enxergar a diferença entre os concorrentes. E isso acaba levando ao grande problema que a gente tem hoje, que é atrair muitos curiosos, querendo saber o preço. A maioria deles vão embora quando você informa, principalmente se o seu preço ele é maior do que o da concorrência. Então, hoje, a internet está cheia de profissionais da saúde tentando vender o seu tratamento. E se você reparar, a maioria está fazendo da mesma forma. Tudo do mesmo jeito, os anúncios muito parecidos, o Instagram muito parecido, cheio de dicas, é tudo muito semelhante. Então, para quem está de fora, o seu paciente, o seu público-alvo, fica muito difícil dele perceber uma diferença gritante ao ponto dele escolher você e pagar mais caro pelo seu tratamento. Então, a pergunta é, como que a gente faz para se destacar num mercado como esse, onde todo mundo está fazendo muito igual, alguns copiam muitos outros, e enfim, tá? A verdade é que exatamente é isso que eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Então, o objetivo aqui é criar um plano, onde você vai ter nas suas mãos um discurso único de vendas, um passo a passo, algo que vai te diferenciar no mercado e que vai fazer com que a sua audiência, o seu público-alvo, perceba isso. Então, a gente tem um checklist de plano de ação. Esse é o mesmo processo que eu compartilho com os meus clientes aqui de consultoria, tá bom? E eu estou compartilhando ele com vocês aqui agora. E nesse checklist a gente vai ver primeiro como encontrar a sua brecha de mercado, por que ela é tão importante, você ter essa brecha de mercado, como que a gente pode criar um posicionamento único, para você se destacar e o paciente perceber que realmente o seu tratamento é diferente, é exclusivo. A gente vai aprender a mostrar a diferença entre o que já existe e a nova maneira, e daqui a pouco você vai entender exatamente o que eu quero dizer com o que já existe e a nova maneira. E por último, a gente vai criar o seu discurso de vendas, tá bom? Então, seguindo o processo aqui, a primeira etapa, como criar a sua brecha de mercado. Se você quer realmente aumentar as suas vendas, os seus agendamentos, você vai precisar entender um conceito que a gente chama aqui de posicionamento de mercado, tá bom? Todo mundo já sabe que ter um diferencial é crucial para o seu negócio, para que você seja notado, para que você seja percebido, principalmente se você quer atrair um cliente high ticket, tá bom? Todo mundo já sabe disso. E a busca por um diferencial não é mais nenhuma novidade. Então, como que a gente consegue isso? É exatamente isso o que poucos realmente sabem fazer, que é como criar esse diferencial, principalmente em um mercado onde você vende praticamente o mesmo, tem várias restrições na hora de você anunciar, então fica muito difícil de você criar essa diferenciação e mostrar para o seu paciente. Mas ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso passo a passo para poder aumentar as suas vendas, E aí, na tentativa de criar essa diferenciação, a gente vê muitos profissionais caindo numa cilada, Primeiro, ou eles são muito superlativos, dizendo que são os melhores ali, que tem o melhor tratamento, tem a melhor tecnologia, ou eles partem para a briga de preços, falando que tem os melhores preços ali da região, tá bom? E isso acaba atrapalhando eles como um todo. Primeiro, a margem de lucro ela é reduzida, e segundo, quando você é muito superlativo, no sentido de falar, eu sou o melhor, eu tenho os melhores equipamentos,
isso não faz muita diferença no final das contas, né? Ajuda, ajuda, mas existem maneiras mais inteligentes de você promover o seu marketing, falar que você é melhor sem diretamente falar isso, tá? Vocês já vão aprender como fazer isso. Mas o grande ponto é, né? Qual que é a maneira mais inteligente e rápida para você se diferenciar no seu mercado de atuação, gerar exclusividade e ainda assim poder cobrar mais caro por isso? Então, o primeiro ponto, né, para você encontrar a sua brecha de mercado é criar um posicionamento único. E como é que você faz isso? Então, presta bastante atenção aqui nessa parte, que essa parte do posicionamento único, ela é muito importante. É ela que vai criar essa diferenciação entre você e os seus concorrentes. E o posicionamento, basicamente, é como você quer que as outras pessoas, né, percebam você, enxerguem a sua empresa, seja um produto ou um tratamento que você vende. E para criar esse posicionamento, você vai precisar partir, né, de um ponto de partida. Né? Essa foi ótima, partir de um ponto de partida. Mas você vai precisar de um ponto de partida. Algo que já está sendo dito no mercado, né? Você vai pegar carona nisso, que é algo que o seu público já conhece, mas você vai inserir um contraponto, algo novo. Tá? Eu vou te dar um exemplo de como fazer isso. Então, o primeiro passo é você analisar a sua concorrência, analisar o seu mercado, ver o que já existe, o que os seus concorrentes estão dizendo para o seu público, e a partir disso você consegue estabelecer um contraponto inserindo algo novo, né, no que já está sendo dito. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Então, no meu mercado, né, de consultoria de marketing, algo que já existe e que está sendo muito dito é que você precisa de gestão de tráfego. Você precisa de um gestor de tráfego, você precisa fazer anúncios, e isso tá bem batido no mercado. Todo mundo, né, todo profissional da saúde já sabe disso. Só que eu venho com algo novo, né? Eu falo, olha, beleza, né, a gestão de tráfego é importante, mas o que você precisa mesmo é de um consultor de vendas online, que é alguém que trabalha de forma estratégica todo o seu marketing, não somente a gestão de tráfego. A gestão de tráfego, ela é importante? É, mas ela é apenas uma parte do processo. O consultor de vendas online, ele cuida do todo, desde a captação do paciente, vendas recorrentes, retenção, receita e recomendação. Então, eu trago algo novo, né, para algo que já está batido. Então, vamos voltar, recapitulando. Eu pego algo batido no mercado, algo que já estão dizendo, que é a gestão de tráfego, e eu insiro um elemento novo, um consultor de vendas online, que tem bastante semelhança com gestão de tráfego, né? Só que eu mostro as diferenças, né? Então, se você reparar, ambos têm finalidades parecidas, mas existem diferenças em cada um desses profissionais. E é o que leva a gente para o segundo passo, né? Que é exatamente mostrar a diferença entre o que já existe e a nova maneira. Então, nessa parte, a gente já vai entrar no seu discurso. A gente já identificou o que está sendo dito no mercado, criamos um contraponto, né? E agora a gente precisa defender esse posicionamento nosso com argumentos, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai mostrar a diferença entre um e outro. Então, eu vou te dar um exemplo aqui rápido, só para você entender. Então, existe uma grande diferença entre um gestor de tráfego versus um consultor de vendas online. A maioria dos empresários já entendeu que precisa de mais tráfego, de mais pessoas entrando em contato com o seu negócio, de mais pessoas vendo a sua oferta para vender mais. O que eles não entenderam ainda é que apenas ter tráfego não é mais o suficiente. O mercado mudou. Há 2, 3 anos atrás, um gestor de tráfego ele poderia sim resolver o seu problema, né? Bastava ele apertar alguns botões, subir alguns anúncios e pronto. Você com certeza iria vender muito mais, tá? Mas se você anuncia hoje na internet,
sabe que isso acaba atraindo muitos curiosos, muito mais do que vendas. E por quê? Né? E eu falo, ó, porque o mercado mudou e a sua estratégia, e se a sua estratégia também não mudar, isso será cada vez mais normal. Muitos curiosos e poucas vendas. Hoje, o que você precisa, na verdade, se você realmente quiser vender, é de um consultor de vendas online. Alguém que, além do tráfego, entenda de estratégia de aquisição, receita, retenção e recomendação, campanhas e funis de vendas. Alguém que possa te dar mais clareza e orientação com os próximos passos do seu negócio. O grande problema é que muitos estão colocando a sua oferta no mercado sem uma estratégia de vendas por trás, sem um funil de vendas de alto valor. E isso acaba atraindo muitos curiosos. A boa notícia é que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui e a gente pode te ajudar com esse processo como um todo. Então repara que durante o meu discurso eu apresento as duas, né, maneiras, o que já está sendo dito no mercado, mas a maneira nova, e exponho, né, as diferenças para o meu possível cliente. E é exatamente isso que você tem que fazer no seu mercado, né? Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com emagrecimento. Você pode falar, olha, existe uma grande diferença entre você fazer uma dieta versus você ter o método Food Training para trabalhar junto com você, tá? Então, você poderia, nesse sentido, expor as diferenças entre o seu método e entre o que está sendo dito, que é que você precisa fazer dieta. E aí você mostra isso durante o seu texto. Então, o grande ponto é você encontrar algo que está sendo dito no mercado e vir com algo novo. E esse algo novo que você vai inserir tem que ter a ver com o seu método, com a sua metodologia de trabalho. Você provavelmente, para atender os seus pacientes, você tem algo novo, único, um método que só você utiliza. Então você pode dar um nome para esse método, pode criar um acrônimo para ele e pode utilizar isso na sua comunicação para inserir esse elemento novo na sua comunicação. Isso causa muita curiosidade, né? Quando eu apresento aqui o consultor de vendas online, a pessoa se pergunta o que é isso, né? Então, essa questão de você dar um nome para o seu método, inserir um elemento novo, causa essa curiosidade da pessoa querer continuar com você e entender mais sobre isso. Então, né, você consegue perceber a diferença aqui do meu discurso, né, o contraste entre as duas opções que eu crio? Então, você precisa se apropriar de algo que já existe, que já estão falando, e apresentar uma leve e nova diferença. Em outras palavras, o que você precisa falar é de algo muito conhecido e de uma maneira nova, adicionando uma novidade. Você precisa pegar carona no que está sendo dito, no que o seu público já conhece, e é exatamente isso que você deveria fazer no seu mercado se você quer se destacar. Então, pega carona no que a pessoa já está cansada de ouvir, né? Às vezes já até tentou e não teve resultado, e insere esse elemento novo, porque é isso que vai dar esperança nela de conseguir alcançar a meta dela. E aqui eu vou te dar 3 perguntas para te ajudar a criar esse posicionamento e esse discurso único, tá? O discurso, na verdade, a gente vai ver com calma o passo a passo dele, mas para você identificar o seu posicionamento, né, identificar o seu contraponto e também a novidade que você vai inserir. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer: o que está sendo falado hoje no meu mercado? Qual sentimento isso gera no meu público, né? Qual elemento novo eu posso inserir para falar sobre esse mesmo tema? Aqui eu recomendo que o elemento novo seja o seu método, a sua metodologia de atendimento, né, de tratamento. E quais ângulos e analogias eu posso usar na minha comunicação para criar essa diferenciação entre o que já existe e o elemento novo, né? Então aqui eu aproveitei um ângulo de colocar um contra o outro. Eu basicamente especifiquei, né, o que um gestor de tráfego faz, o que um especialista de vendas faz, e eu também contei algo que está acontecendo muito no mercado, né? Eu recebo clientes aqui direto, pessoas querendo o meu serviço e que chegam aqui: Felipe, né, a grande maioria só pergunta o preço e vai embora. Então eu coloco
algo em comum que a pessoa que está anunciando passa por isso, isso gera uma conexão ainda maior com o meu público. E é exatamente isso que você vai ver. Então, não importa se você faz parte de um mercado maduro, né, com muitos concorrentes, na verdade é até melhor, porque isso possibilita você pegar carona nos discursos que já existem, né, e são discursos bem batidos, que você precisa fazer dieta, que você precisa treinar, ir na academia, né? Eu sei que é preciso fazer isso, mas você tem com certeza algo no seu método para poder tornar ele exclusivo. E aí, na próxima etapa, a gente vai ver exatamente como que a gente cria esse discurso na prática, né? São 7 etapas: abertura, afirmação, defesa da sua afirmação, história, problema, revelação e solução detalhada, e também a parte do convite, tá? Então, preparado? Vamos lá. Como que a gente cria na prática esse discurso de alta conversão, tá? Olha, sendo bem sincero com você, eu não sei qual a sua experiência, né, em criar algum discurso de venda, em criar campanhas para você vender, e eu também não sei se você tem um discurso de vendas hoje. Mas o que eu sei é que se você seguir esse método, você vai conseguir encontrar um formato de conteúdo, né, algo que pode ser o seu vídeo de vendas oficial, o seu site de vendas oficial, tá, que vai trazer um resultado bem legal para o seu negócio, assim como tem trago aqui para os nossos clientes, né? E eu sei que você deve estar com muitas perguntas: por onde eu começo, o que que eu falo, qual que é o tamanho perfeito, né? E eu vou responder todas elas aqui para você durante esse vídeo. Então, as 7 etapas de um discurso de vendas para você vender tratamentos aí na internet. Antes de mais nada, o que eu preciso te explicar é o seguinte: você só vai conseguir vender tratamentos na internet se você conseguir conquistar a confiança do seu possível cliente, tá? Venda de serviço, que é o caso de médico, de dentista e de clínicas de estética, o que mais pesa é a confiança, né? No sentido de que, será que esse é o melhor profissional para mim? Será que o tratamento dele realmente funciona? A partir do momento que você conquista a confiança do seu público, ele naturalmente vai comprar de você. E para que a gente consiga, né, criar um discurso que ao mesmo tempo gere confiança para você, gere autoridade, e traga vários outros gatilhos nesse discurso, a gente usa essa estrutura. Primeiro, a gente faz uma abertura. Segundo, uma afirmação. Terceiro, uma defesa da sua afirmação. 4, uma história. 5, um problema, né? A gente fala um problema daquele mercado. 6, a gente faz a revelação da solução detalhada. E 7, a gente entra na parte do convite. E eu vou te explicar em detalhes cada uma dessas etapas, tá bom? A primeira etapa é a abertura, tá? Então, a sua primeira parte do seu discurso de vendas vai ser fazer uma abertura para você quebrar o gelo, tá? Basicamente é isso, mas também você pode começar com uma quebra de padrão e também segmentando o seu público-alvo. Então, se você reparar a maneira como eu escrevi o livro, né, Como se destacar em um mercado onde todos vendem o mesmo, eu faço exatamente isso, tá? Inclusive, eu tenho um livro à venda, se você quiser saber mais detalhes, que explica esse passo a passo com muito mais exemplos, com muito mais detalhes aqui nesse livro, tá bom? É só falar comigo. Então, eu começo a abertura desse livro de uma maneira bem rápida e eu já parto para a segunda parte, que é a afirmação, tá? Então, eu falo, ó, caro leitor, eu começo as primeiras linhas deste livro com uma única e exclusiva meta em mente: ganhar a sua confiança. Talvez você esteja se perguntando: ganhar a minha confiança? Por quê? Eu sei que posso correr o risco de parecer um pouco exagerado, mas eu não encontrei outra maneira mais objetiva e clara de dizer isso, tá? Então, eu faço uma abertura, né? E é importante também dizer que antes de criar a sua abertura, eu crio a afirmação, que é o passo 2. Esse é o primeiro ponto, né? Criar a afirmação. Porque assim fica muito mais fácil eu gerar um contexto, fazer uma abertura para ela e também fazer a defesa da afirmação, tá? Então,
toda essa abertura que eu falei aqui com você agora é com base na minha afirmação que eu faço no livro, que é o seguinte, olha, ou você conquista a confiança do seu paciente, ou dificilmente você vai ter o resultado que você deseja pela internet. Então, essa é a minha afirmação no livro. E com base nessa afirmação, eu crio esse contexto, tá bom? Então, vamos para o segundo passo, né, que é a parte da afirmação. Ao invés de você ficar fazendo promessas, né, emagreça 2 quilos em 15 dias, né, ou algo muito mirabolante, que é algo que já está batido no mercado, você devia se comportar como um médico, né, exatamente como você faz aí dentro do seu consultório, e fazer uma afirmação e depois defender ela, né? Quando um paciente ele vai no seu consultório, pelo menos eu nunca passei por isso, tá? Eu nunca vi um médico prometer para mim que eu vou ficar saudável, com saúde, vou emagrecer. Eu nunca vi. O que ele faz é o seguinte, ele me orienta, ele afirma para mim o que eu tenho que fazer e ponto. A partir daquilo, né, se eu sigo aqueles passos, normalmente eu vou conseguir alcançar o que ele tá falando ali para mim, afirmando. Se eu não sigo, eu não consigo. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você não vai trabalhar mais com promessas. Emagreça isso, emagreça aquilo. Isso é para quem vende produto de informação, né? O médico, ele segue um tom de orientação, de conselho, né? Então, você vai começar a fazer a afirmação. Então, vamos aqui para um exemplo prático, né, no meu nicho de mercado. Então, a afirmação que eu usei aqui foi o seguinte: existe uma grande diferença entre você fazer anúncios online versus ter um funil de vendas completo trabalhando para crescer o seu negócio. Então, se você reparar, eu também faço isso durante o meu livro, só que com um exemplo diferente, né? Eu tenho a abertura aqui baseado na minha afirmação, né? E eu venho aqui com a afirmação: ou você aprende a ganhar a confiança do seu público, ou dificilmente você vai conseguir vender serviços e tratamentos de saúde e estética na internet. Pelo menos não o quanto você gostaria, tá? Então, depois da abertura, eu venho com a afirmação, e aí depois da afirmação, eu preciso criar argumentos que defendam essa afirmação, e isso nos leva ao próximo tópico. Porque não adianta eu soltar uma afirmação aqui e eu não embasar ela, né? Muitos profissionais até fazem isso, né? Eles afirmam uma coisa, mas eles não criam uma defesa da sua afirmação. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Então, se você perceber, né, quando você afirma algo, você inconscientemente passa o sentimento de autoridade para aquela pessoa que está assistindo, né? E isso é muito forte no seu discurso, porque quando você afirma, né, olha, ou você segue esses 5 passos aqui, ou dificilmente você vai conseguir ter esse resultado Y, tá? Então, isso passa para a pessoa que você sabe do que está falando, que não é mais uma dica, né? Exatamente como muitos fazem aí no seu Instagram. Inclusive, né, se você ainda trabalha com dicas, eu recomendo que você pare agora mesmo, né, de ficar fazendo dica, dancinha, porque isso não te traz credibilidade, né? Isso é um tipo de conteúdo que todo mundo faz, né? E principalmente pessoas que não têm autoridade, como você, médico, dentista, e quando você faz esse mesmo tipo de conteúdo, você está se comparando com essas pessoas. Então, o meu conselho é que você passe agora a afirmar, a dar conselhos, orientações, porque é isso que o médico faz, tá? Mas aqui é onde muitos erram, porque não adianta também, como eu disse, você afirmar se você não possui argumentos de defesa, né? Então, eu vou te mostrar aqui uma defesa. Eu fiz a afirmação da confiança e aqui eu começo com a minha defesa da minha afirmação. Muitos médicos e dentistas e profissionais de estética estão indo para a internet promover os seus serviços e tratamentos, sem fazer a mínima ideia sobre qual a melhor maneira de fazer isso. Alguns contratam agências, tentam copiar os concorrentes ou simplesmente fazem sozinho. Mas o resultado, na maioria das vezes, é o mesmo. Muitos curiosos e poucas vendas.
O que eu vou te apresentar durante os próximos capítulos é exatamente como gerar essa confiança na sua mensagem de vendas, para que assim você consiga mais pacientes high tickets de maneira previsível. Você irá aprender a se destacar em um mercado onde todos vendem o mesmo, como se diferenciar em relação ao seu concorrente e evitar o efeito comparação por parte do paciente. E mais, eu vou te apresentar o exato funil de alto valor que a gente utiliza aqui com os nossos parceiros para poder atrair e vender para pacientes high ticket. Então perceba que, né, eu solto a afirmação, mas eu venho com argumentos para ela poder para defender essa afirmação, né, falando que se você não conseguir passar essa confiança, você não vai ter o resultado que você espera. Então percebe que a afirmação ela vai te dar o tom, o caminho para você poder criar, né, tanto a sua abertura, tanto o contexto, a defesa, na verdade, todo o script, o seu discurso de vendas, tá? Então, eu vou deixar aqui para você alguns atalhos também para você criar essas afirmações. Então, o primeiro deles é: uma coisa é, outra coisa é. Então, você pode falar: uma coisa é você ter um gestor de tráfego trabalhando na sua empresa, para crescer sua empresa. Outra coisa é você ter um consultor de vendas online. E aí você vem com a defesa da sua afirmação. Segundo, sem A não existe resultados extraordinários. Sem que você siga esse plano de 5 etapas, você não vai conseguir ter resultados extraordinários em X. Tá? 3. A maioria das pessoas que sofrem com o problema de falta de vendas é porque ainda não conhecem ou não tem um funil de vendas trabalhando para o seu negócio. E 4, ou você tem A, ou dificilmente você consegue B. Ou você tem um funil de vendas trabalhando para o seu negócio, ou dificilmente você vai conseguir vender de maneira previsível e constante, tá? Então, né, aqui eu já dei vários exemplos para vocês, não vou discorrer sobre eles aqui para não ficar muito longo, mas é basicamente isso que eu falei aqui. E existem vários outros, né, atalhos para você poder criar a afirmação, mas eu vou deixar esses 4 exemplos aqui para a gente não estender. O quarto ponto é a hora de contar a sua história. Você já fez abertura, já afirmou, já defendeu, e essa é uma parte muito importante dentro do seu discurso de vendas, porque você vai resumir a sua história, ou a história de um case, ou ainda a história que está acontecendo no mercado, no seu mercado de atuação. Então funciona mais ou menos assim, né? Depois que você seguiu todo o processo, defendeu a sua afirmação, você vai abrir um rápido momento ali para você contar uma história, né? Então, como que você vai fazer essa história? Qual o passo a passo? Né? Antes de eu te falar sobre isso, deixa eu te contar aqui uma rápida história, né? E porque as histórias são tão importantes aí no mercado de saúde e tratamento de estética, né? O ser humano, de maneira geral, ele sempre gostou de contar e ouvir histórias, né? Repara aí no seu dia a dia, nas novelas, nos filmes, nas séries, tudo está recheado de história. E todo bom profissional da saúde, ele deveria, né, ser um bom contador de histórias. E, cara, não é difícil. Eu vou te mostrar um método aqui que você vai ver que é muito mais fácil você contar histórias do que você pensa. E por que você deveria, né, ser um bom contador de histórias? Primeiro, porque as histórias, elas tornam as coisas mais fáceis de serem compreendidas, né? Porque o ser humano está acostumado a ouvir história. Segundo, elas geram muita identificação e conexão com o seu público. É muito fácil a pessoa se conectar com a sua história, com o que está sendo dito nela, principalmente se você conhecer bem o seu público-alvo. Terceiro, as histórias elas geram sentimento, e sentimento gera emoção. E as pessoas elas compram pela emoção e não pela lógica. E o mais importante, elas geram confiança. E confiança é tudo que você precisa para poder vender mais. Então tudo isso é essencial no seu discurso de vendas para que ele não passe despercebido. Em outras palavras, né, a história ela vai mostrar que você sabe do que você está falando, que tem algo, né, um método digno de confiança.
e vai também mostrar que você tem case, que o seu método ele de fato funciona. Então existem 3 tipos de histórias que você pode contar. A primeira são histórias que você viveu, a segunda são histórias de clientes e a terceira são os fatos que acontecem no seu mercado. E aqui eu vou te dar alguns atalhos para você contar histórias, tá? Então o primeiro dele, geralmente quem consegue A passou pela seguinte situação. E aí você conta a situação que a pessoa passou, né? Segundo, eu vou revelar para você algo que poucas pessoas estão conseguindo enxergar hoje no mercado, né? Quando querem 1, 2, 3. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Terceiro, antes de avançar para o próximo tópico, deixa eu te contar uma rápida história aqui. Então isso é algo que você pode fazer também. 4. O que está acontecendo hoje é o seguinte, todo mundo está fazendo X, quando na verdade deveria fazer Y, tá? Por quê? Então, né, deixa eu contar uma história aqui para você poder entender melhor. E aí você vai e conta a história. Então esse é um assunto muito grande, dá para a gente ficar aqui o tempo todo, mas basicamente, né, a estrutura de uma história, você vai começar quando eu, né, ou quando o seu paciente, o que acontecia era, né, o estado antigo dele. Até que isso aconteceu, o seu método, né, entrou, e hoje eu posso dizer que, né, e por último, foi exatamente por isso que eu criei o método, enfim, tá? Então, recapitulando, depois de você fazer sua abertura, afirmação e defender ela, você entra na parte da história. Então, eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu não vou ler esse exemplo aqui, mas basicamente dentro do meu e-book também, onde eu faço a defesa e eu entro com a história, tá? Eu vou ler rapidinho aqui um trecho só para você entender. Mas antes, deixa eu te contar um pouco dos bastidores de como esse livro começou. Há alguns meses eu estava criando uma estratégia de vendas para um cliente. Era um funil de vendas de alto valor, para vender facetas em resina no nicho odontológico. Então perceba que eu estou contando uma história que aconteceu comigo. Durante a criação do funil, né, como é de costume, eu fiz uma pausa para poder esfriar um pouco a cabeça, né, e geralmente eu aproveito para passar um tempo com meu filho, ver algumas mensagens e conferir o Instagram e o e-mail. E quando eu estava vendo stories no Instagram, eu me deparei com um vídeo de uma colega que é prestadora de serviço no nicho de estética e ela estava fazendo dancinhas e aproveitando as trends do momento. Na hora eu pensei, será que ela realmente está fazendo isso com o objetivo de atrair clientes para sua clínica de estética? Então perceba que eu mostro um fato cotidiano, né, que as pessoas acessando a mídia social, e eu também falo de algo que está acontecendo no mercado, e muito, né, profissionais biomédicas aí, né, fazendo dancinha para poder vender mais, chegando ao ponto de se comparar com blogueirinha, com influencers, para tentar, né, aproveitar um hype, que são as dancinhas e as trends, e ver se consegue vender mais. Né? Eu não tenho nada contra, você pode fazer, mas você não pode depositar suas fichas nessa estratégia, porque ela não funciona. E aí eu, continuando, né? Na hora eu pensei, será que realmente ela está fazendo isso para poder vender mais? Uma médica com anos de estudo e residência fazendo dancinhas? Bom, eu resolvi investigar, né, com mais atenção. Eu comecei a analisar os seus posts, stories e as suas ações de marketing, e eu queria ter certeza absoluta disso. Então, né, que ela estava querendo fazer isso para atrair cliente ou não, ou só como forma de entretenimento. Então, resumindo a história, né, conversando com ela alguns dias depois, ela disse que realmente estava fazendo dancinha para poder gerar mais vendas. Né? A justificativa era que outros profissionais estavam fazendo aquilo. Então, é algo que acontece no meu mercado, né, com o meu cliente. E isso gera uma conexão profunda, tá? E aí, né, depois que você contou essa história, você parte para o problema. Que agora é uma parte que eu preciso que você preste bastante atenção. Né? Se você acertar na parte do problema, você vai começar a criar o desejo daquele paciente pelo seu produto, pelo seu tratamento, pelo seu serviço, tá bom? E o grande erro aqui é que muitos nessa etapa falam apenas das dores e dos problemas que o seu público tem.
e não colocam o seu serviço ou tratamento como uma solução, como um facilitador, uma ponte que vai levar o paciente, né, de uma maneira muito mais rápida e mais fácil até o objetivo que ele deseja. Em outras palavras, né, você vai criar um desafio na cabeça do seu consumidor e vai colocar o seu tratamento, o seu serviço como uma ponte, aquilo que vai ajudar ele a resolver. Então, eu vou te mostrar um exemplo prático aqui. A maioria dos profissionais da saúde estão completamente perdidos por não saberem se promover na internet. Então, isso é um problema que eles enfrentam, tá? Mais do que isso, muitos não sabem como se diferenciar no seu nicho de mercado. Se você quer se destacar quase que imediatamente através da internet e mídias sociais, você vai precisar de duas coisas. A primeira é criar um bom discurso de vendas, algo que gere confiança imediatamente. E a segunda é que você vai precisar de um funil de vendas, porque não adianta você ter um discurso, né, se você não consegue atrair as pessoas certas para poder ver ele. Sem isso, esquece, é chover no molhado. Mas na prática, como eu faço isso? Como eu crio um discurso de vendas e um funil de vendas? É exatamente isso que eu vou compartilhar com você agora. E a propósito, é isso que a gente faz aqui com os nossos parceiros, profissionais da saúde, como você. Nós criamos e implementamos toda essa estratégia que eu vou te mostrar agora. Então aqui, né, eu insiro um problema e já parto para o próximo passo, que é a revelação da solução. Então, o que eu tenho que você tem que entender é que você tem que criar esse problema, né? Não criar, mas pegar um problema que já existe do seu público, criar um contexto para ele, como eu fiz aqui, e depois, né, falar, olha, mas existe uma solução para isso, e é exatamente isso que a gente faz aqui, tá bom? Então, alguns atalhos para você poder criar e solucionar um problema, tá? A maioria das pessoas, quando querem 1, 2, 3, estão completamente perdidas. Se você quer 1, 2, 3, o que você precisa é de 3, 4, 5. Agora que você entendeu que precisa de 1, 2, 3, né? Como é que você vai fazer isso? E aí você entra com a revelação. Segundo exemplo, entendeu por que X é exatamente o que você precisa, só que tem um problema, né? Entendeu por que seguir esse plano de 5 etapas para você conseguir emagrecer é exatamente o que você precisa, só que tem um problema. Então você vai começar a falar do problema, depois vai fazer a virada para a sua solução, inserindo o seu método, o seu tratamento. Então o ponto é você mostrar um problema evidente, né, que o seu público enfrenta, e depois colocar o seu tratamento, o seu serviço como uma ponte facilitadora aí do processo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui prático no nicho de nutrologia, né? Vamos supor que você está sentado numa mesa, ali num evento de negócios, chega uma pessoa, senta do seu lado, ela vê no seu crachá que você é nutrólogo e começa a conversar com você, né? Conversa vai, conversa vem, e ela vai e pergunta para você, olha, como é que eu faço para poder emagrecer e evitar, né, o efeito sanfona, que é algo que acontece muito no mercado. E aí você responde, olha, para você resolver isso, você vai precisar fazer algumas coisas. Faz isso, faz aquilo. É garantido. Pode fazer que você terá resultados. Esse é a melhor recomendação que eu dou para todos os meus clientes que passam por esse mesmo problema. E é o meu melhor conselho. Daí a pessoa olha para você e responde, né? Tá, beleza, entendi, mas eu não sei como fazer isso, nem aquilo outro. E aí você vai falar, olha, é o seguinte, você tem 2 caminhos, né? Você pode tentar fazer sozinho tudo isso que eu te sugeri e é claro, você vai levar mais tempo, provavelmente vai investir mais, ou você pode agendar uma consulta comigo, onde eu pessoalmente vou te orientar e te entregar todo o caminho que você precisa seguir. Então percebe que, né, ao mesmo tempo que você revela o seu método, falando, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, você também insere dificuldades para a pessoa. E ela costuma, na hora que você vai inserindo esse monte de dificuldade, ela procura atalhos. O melhor atalho vai ser você. Então, esse é o melhor tom de conversa, tá, que você pode ter para vender serviço.
Primeiro você vai mostrar o caminho que a pessoa tem que seguir e naturalmente existem obstáculos nesse caminho, né, que se ela for tentar resolver sozinha, vai levar muito mais tempo e muito mais dinheiro investido. E quando, né, você consegue mostrar para ela que sozinha é mais difícil, naturalmente ela vai querer uma ajuda, ela vai querer um acompanhamento profissional. E é aí que você entra com a revelação da sua oferta detalhada. Então, a revelação da oferta detalhada, ela está diretamente ligada com o seu problema, com o assunto ou tópico anterior. Basicamente, o que ela faz é revelar a sua solução. É um passo a passo. Então, por isso que o primeiro passo é você fazer o que a gente chama de produtizar o seu tratamento, tá? Dividindo, criando um método para ele, né? Um passo a passo. Então, né, vamos aqui de novo para um exemplo prático. Olha, para poder resolver o efeito sanfona, você vai precisar fazer algumas coisas. Eu vou detalhar para você exatamente o que você precisa fazer para conseguir o corpo que você tanto deseja e não voltar a ganhar peso. Preparado? Então vamos lá. Número 1, você precisa fazer XYZ. Número 2, faça isso todos os dias. Número 3, é natural que você não consiga se manter na dieta o tempo todo, então tome cuidado com 1, 2, 3. Então percebe a virada para a revelação, para a solução detalhada? O ponto-chave aqui é você mesmo dar o caminho que você vai oferecer para o seu paciente, né? O método. Isso quer dizer o quê? Você mostrar o método que você oferece dentro do seu tratamento para o paciente, porém, né, você cria um sentimento de necessidade do seu tratamento. Você precisa falar apenas o que ele deve fazer e não como ele deve fazer. Então perceba que você não entra em detalhes em cada um desses tópicos. Você fala, olha, você vai fazer isso, né? Você vai fazer uma dieta, você vai fazer exercício, mas como que é essa dieta? Como é que é esse exercício? Então você precisa criar isso na mente do seu paciente. Então, para cada passo da sua solução, é criada uma nova necessidade, né? Então, a mesma coisa aqui com esse discurso. Olha, na prática, como é que a gente cria um discurso de vendas? Eu falo, ó, você vai precisar de uma abertura, de uma afirmação, de uma defesa, de uma história, de um problema, de uma revelação, de um convite. Mas eu não me aprofundo, né, nesses pré-requisitos, tá bom? Nessas etapas. Então, eu digo exatamente o que você tem que fazer, né, para você ter um discurso de vendas, mas eu não entro em detalhes. É claro que aqui no vídeo eu estou entrando em detalhes com você, mas se eu fosse vender um serviço como esse, era isso que eu faria. Né? Então, o seu objetivo é simplesmente fazer com que o seu possível cliente ele pense o seguinte: tá, eu sei que preciso, né, de fazer isso, preciso de uma afirmação, mas e no meu caso? Qual que é o melhor tipo de afirmação para eu usar? Qual que é o melhor tipo de história para eu contar no meu caso? Né? Eu uso uma história pessoal ou uso uma história de cliente? Ou eu uso um fato que está acontecendo no mercado? Então, veja que a minha solução, mesmo eu explicando para você aqui todos os detalhes, eu acabo criando um desejo pela minha prestação de serviço. Então, isso é muito legal, né? Se você perceber. Você entrega para ela o que ela precisa fazer e, ao mesmo tempo, você cria a necessidade dela te contratar. Então, o livro que eu escrevi, né? Ele é um puro exemplo disso. Ele gera essa necessidade da pessoa poder contratar o meu serviço para poder colocar em prática o que eu ensino lá, tá? Então, só para você lembrar, você nunca vai se aprofundar nos passos da solução. Você sempre vai falar da sua solução em termos de visão geral, de metas gerais, para que a necessidade ela seja gerada aí no paciente e ele procure ajuda com você, tá? O grande ponto, né, é você deixar uma lacuna ser preenchida. E aí esse preenchimento vai ser o seu tratamento, o seu serviço. E por último, e não menos importante, né, você vai fazer o convite. Nessa parte, se você fez tudo certo, o seu paciente ele já deseja a sua solução e ele quer, mas não sabe como que ele vai ter acesso. Então, basicamente, o que você vai fazer é apresentar o seu serviço e fazer um convite para um próximo passo.
Mas no caso, né, de venda de serviço e tratamento de saúde, o ideal é você dar duas opções. A primeira, ou é fazer uma reserva paga de horário, onde o valor ele vai ser abatido ali quando ele pagar a consulta, ou a segunda é um contato no WhatsApp, via WhatsApp. E por que que você faz isso, tá? Primeiro que quando você oferece um serviço ou um tratamento, né, gerar uma pré-qualificação antes da venda, ela é fundamental. Né? No primeiro caso, quando ele faz o pagamento da reserva, além dele se qualificar, ele está se comprometendo a comparecer à sua avaliação. Então, se você começar, por exemplo, a cobrar uma taxa, olha, a gente cobra uma taxa de R$ 50 aqui, de R$ 30, não importa o valor, tá? E o valor tem que ser baixo mesmo, né? Para reservar o seu horário. Né? É só fazer o Pix para cá. Você vai notar que o comparecimento na sua clínica ele vai aumentar muito. Já no segundo caso, ele é indicado para você qualificar aquele cliente, né? Principalmente para aquele cliente que está vindo da internet. Então, eu vou te dar o meu exemplo aqui. A gente trabalha aqui, né, com algumas clínicas que a gente realmente escolhe trabalhar. A gente não trabalha com qualquer uma. Então, eu preciso, de fato, conhecer os seus bastidores. Saber se realmente eu posso te ajudar, né? E, principalmente, saber se você está disposto a seguir nessa jornada, de executar todos os passos que a gente tem para você aqui, né? É claro que, a maioria do trabalho é feito por nós, mas existe uma parcela de contribuição dos nossos parceiros. Eu preciso entender se ele está disposto a fazer isso. Logo, eu faço uma qualificação antes da gente avançar, né, para a compra. E se tiver tudo ok, a gente avança. Então, o ponto é que você dá para o seu possível cliente o tom que ele vai te contratar, tá? Que ele não vai te contratar, na verdade, e sim passar por um processo seletivo. E a partir daí você poderá confirmar se pode ajudar ele ou não. Então, repara que nesse caso, você inverte os papéis. Agora não é mais você que está atrás do seu cliente desesperado. É ele que tem que se qualificar, né, para ser atendido por você. Então, faz sentido para você tudo que eu falei aqui, né? E agora, né, que você entendeu todo o passo a passo de discurso, é só você aplicar, né, que você com certeza vai conseguir encontrar esse diferencial de mercado. E para você que quer dar o próximo passo, que quer ir para o próximo nível, quer ajuda para implementar todo esse discurso de vendas aqui para o seu negócio, não só implementar um discurso de vendas, mas aplicar um funil de vendas completo para a sua clínica, para o seu consultório, um funil que trabalha desde a parte da aquisição, monetização, retenção e recomendação, né? É exatamente isso que a gente faz aqui hoje. A gente cria processos de vendas para você conseguir vender muito mais, ter muito mais liberdade de tempo para você e lucro, tá? Não é algo que acontece do dia para a noite, não é um botão mágico, né, que você aperta, mas a gente tem conseguido excelentes resultados aqui com os nossos parceiros. E se você quiser avançar nesse processo, é muito simples, é só você clicar aqui no botão abaixo, né, falar com a minha equipe e a gente pode dar os próximos passos. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa apresentação e fui!